Bom, gente, vamos dar início aqui agora à nossa terceira videoaula, né? Vamos dar continuidade aqui no assunto. Vamos explorar um pouco sobre as plataformas e aplicações de gerenciamento, né? Onde abordaremos com mais ênfase os ABICs, tá? Então, de ferramentas de gerenciamento, nós temos o Nagios, né? Ferramenta Nagios. Também temos a ferramenta CACT. Fora temos também a ferramenta ABICs, que é a que está em destaque aí, porque é a que nós vamos explorar. E a ferramenta OpenNMS. Todas as quatro são ferramentas de gerenciamento de redes, tá? Cada uma com suas particularidades, funções e características. Sobre a Nagios, nós temos de características. Ele é o quê? Um sistema de monitoramento muito conhecido, né? É um sistema de código aberto, monitora hosts, servidores e serviços. Ele envia alertas quando ocorrem problemas. É um sistema também bastante poderoso e flexível. Mas, porém, é um sistema de difícil configuração. Essas são as características do Nagio, né? Então, por conta que ele é um sistema de código aberto, ele se torna bem conhecido, tá? Mas, por outro lado, ele é um sistema, uma ferramenta de difícil configuração, que deixa assim seu uso mais restrito, tá? Então, o Nagios pode ser instalado em plataforma Linux e Unix. Para que seja possível utilizar a interface gráfica através do browser, é necessário que se tenha o quê? Instalado e configurado um servidor Apache, tá? Essas são algumas definições do Nagios. Como nós vamos falar um pouco sobre cada uma, nós vamos ser bem breves, né, nas suas definições das ferramentas, para em seguida a gente explorar um pouquinho os ABICs. Aí logo em seguida nós temos o que? A ferramenta CACT. O que é essa ferramenta CACT? É uma ferramenta também, né, ao contrário do Nagios, é uma ferramenta de fácil instalação e não requer o quê? Avançados conhecimentos em sistemas operacionais para uma configuração básica. Então não requer muitos pacotes como pré-requisitos, possui uma excelente interface construída com a utilização do PHP e do MySQL, né, que são a linguagem de programação aí, PHP, e o banco de dados MySQL. Então, em conjunto, eles trabalham bem. A comunidade de usuários é vasta e ativa, portanto, o suporte e a atualização são de fácil acesso. Ele permite o que também? A integração com outras ferramentas gratuitas através de plugins. Então, essa é uma ferramenta também muito boa de ser usada e de ser explorada, ficando a critério da instituição a escolha da ferramenta de uso, né? Já a ferramenta OpenNMS é um sistema de gerenciamento de rede que é formado por quê? Por uma combinação de hardware e software usados para monitorar e administrar uma rede de computadores ou rede. Então, é mais voltada ainda para essa questão de administração de uma rede em si, né? Tanto ela da menor até uma grande rede. O seu monitoramento é proativo, o trabalho mais produtivo pelo time, né? Pelo time de TI, né? As pessoas que estão mais envolvidas nela. Possui o que? Downtimes, que é uma perda em dinheiro, devido ao quê? Devido à perda de tempo, né? Ocasiona o quê? A perda de dinheiro, certo?
Tem que haver o quê? Um planejamento de investimentos, a avaliação da qualidade de serviço, que é o SLA. Temos o quê? Um acordo, que é o quê? É um acordo. O que é SLA? É um acordo de nível de serviço consistente, que consiste num contrato entre duas partes, entre a entidade que pretende fornecer o serviço e o cliente que deseja se beneficiar desse serviço. Essa é o SLA, que é formado por essa equipe, que é a equipe de TI, e um acordo firmado entre eles. Então, automatizar tarefas de rotinas, verificar a disponibilidade de recursos. Essas são algumas das suas características, vantagens e desvantagens, certo? Logo em seguida, nós vamos o quê? Falar sobre os ABICs, que é o nosso foco, tá? É uma ferramenta que a gente escolheu para ser abordada e na aula prática, né, na nossa terceira aula presencial, nós vamos ver um pouco da parte prática, que é a sua instalação e funcionamento. Então, sobre os ABICs, a sua história, né, sua evolução. Ele foi criado por Alexei em 1998. Em 2001, foi apresentado o seu primeiro release, que é a primeira versão dos ABICs 1.0. Em 2004, foi a sua primeira release, que é o stable, né, que é o primeiro teste de funcionamento. Em 2005, foi fundada a Zabbix SA, que é tipo uma fundação, uma corporação. E de 2006 a 2012, foram só aprimorando, foram lançadas várias versões, né, crescendo, partiu da 1.1, chegando em 2002 a 2.0. Então, ela foi só avançando, certo? De 2011 para trás, foram 11 anos da sua criação, como é que acontecia, como é que era ela, que ela era. Era formada por apenas uma comunidade pequena, apenas um desenvolvedor, possuía apenas 1 ou 2 downloads por dia, não tinha websites, não tinha fórum, não tinha empresa, não tinha um suporte comercial. Ou seja, ela estava apenas iniciando. 11 anos depois, em 2011, foi quando ela se aperfeiçoou, aprimorou, explodiu, né? Passando de 500 a 600 downloads por dia. Foi criada uma comunidade ativa, né? Essa comunidade, ela visa estudar e aperfeiçoar e criar, né, melhores funções, criando versões para ela, né? Foi criada também uma empresa, né, para estar monitorando aí os ABICs. Usuários foram distribuídos por todo o planeta e parte de quase todos os que são os distros, né, que são as distribuições Linux, foram também bem distribuídos. E o time de desenvolvedores também foi o quê? Só crescendo, certo? Então, cresceu muito de 10 anos para trás. Então, por que escolher os ABICs? Os ABICs, ele tem uma comunidade, né? Que é voltada, destinada ao seu estudo e o seu aperfeiçoamento. Então, tem uma comunidade em um mesmo ambiente lá, né, de estudo. Foi preparado para controle de pequenos e grandes ambientes distribuídos. Então, ele pode ser usado tanto para uma rede pequena como para uma rede grande. Entre as suas características temos o quê? Ele não possui esse addons, que é os plugins e as extensões proprietárias, e sem edições profissionais, né? Ou demos, que são as versões incompletas dele, protótipos, ou seja, não existe
essa questão de versão incompleta, ou mal usada, mal finalizada. Ele é extremamente o quê? Flexível, possui triggers, que são as linhas de códigos, são escalonáveis e possui new checks e screens para o seu melhor desenvolvimento. Então, ele foi projetado para lidar com comunicações instáveis. Então, o que é o Zabbix? O Zabbix é licenciado, né, em código aberto, ou seja, ele pode ser aprimorado, modificado e não é pago, não é isso? Então, um dos sistemas de monitoramento mais populares e completo, ele compete com ferramentas comerciais da HP, da IBM e outros também de grande nome no mercado. Tem cerca de 40 mil usuários, possui uma escalabilidade de 100 mil dispositivos que podem usar a sua ferramenta, que é compatível, né? E pode monitorar praticamente todas as plataformas e dispositivos. Dentre as suas características, eles são o quê? Eles são back-end, né? O back-end, para quem não sabe, é aquele que fica por trás, que é o sistema mesmo responsável pela regra de negócio, websites e APIs de uma aplicação. Ele é escrito em C++ e interface PHP. Ele tem suporte nativo ao protocolo SNMP, que a gente viu na videoaula 2, né? E os outros, que é o IPMI e o JMX. Não muito conhecidos, tá? Mas também tem essa opção. Então, possui suporte ao SGBD, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, o MySQL, o PostgreSQL, o SQLite, o Oracle e o IBM B2, DB2. Possui como agentes o AIX, o FreeBSD, o GNU, que é o Linux, o Windows e outros. Esses são os sistemas operacionais com quem ele pode trabalhar. Ele monitora, né, sem agentes. Ele também possui suporte ao IPv6 e IPv4, são os protocolos de rede que a gente viu lá no protocolo, no modelo TCP/IP. E é escalável com a utilização de proxies. Quem são os seus principais componentes? Os principais componentes são o servidor, né, que é onde vai ser monitorado, onde vai ser instalado, que é o núcleo do Zabbix. É ele quem controla toda a parte lógica e o processamento dos dados. Possui também o quê? Uma web interface, que é o front-end, que é aquela que fica responsável pela parte gráfica, né? O acesso direto. Então, ele acessa o histórico e as configurações. Ele também tem um agente que faz o quê? Que faz a coleta dos dados e ações, e um proxy, que coleta dados de forma remota. Então, o Zabbix é uma solução open source de monitoração para empresas, voltado para empresas. É um software que monitora vários parâmetros de rede de computadores e integridade dos servidores. Então, o Zabbix usa um mecanismo de notificação flexível que permite aos usuários configurar e-mail alerta, né, baseados em praticamente todos os eventos. Isso permite uma rápida reação aos problemas de servidor. Uma das suas principais funcionalidades é essa, é alertar até mesmo o quanto antes de um problema acontecer. Aí nós podemos visualizar o funcionamento, certo? Que oferece excelentes recursos de visualização de relatórios de dados com base nos dados armazenados. Torna ideal para o planejamento de capacidade. Nós temos aí o Zabbix, que é o controle, né, de centralização. Temos o administrador, que é que está de frente aí, verificando o status de configuração. E
as notificações que são enviadas, né, como forma de precaução, e os protocolos e agentes aí agindo, auxiliando essa monitoração. Com relação às plataformas utilizadas, nós temos vários, né? Entre elas o Windows, o Linux e o Unix, que são as mais comuns, as mais conhecidas, as mais usadas, mas temos outras também, como o Mac, o HP, o AIX, entre outros. Então, ela está acessível para outras plataformas, para outros sistemas operacionais. Como é formado o servidor Zabbix? O servidor Zabbix, ele tem um template, né, que é a parte aí onde está centralizada as informações. Temos os itens, os triggers, as ações e os hosts. O que cada um faz? O host é a configuração do ativo a ser monitorado. Então, aquele equipamento que está sendo gerenciado, tá? Contém parâmetros como o endereço IP, o nome da máquina, o inventário, a plataforma associada, né? E etc. Então, o host, que é essa parte aqui, vamos voltar aqui, daí da figura. O host é onde está praticamente toda a parte física e documentação dos equipamentos. No item, nós podemos observar que é exatamente a parte de hardware, que é o que está sendo monitorado. São itens pré-configurados, contém parâmetros como a chave de monitoramento, um intervalo, o tipo de retorno, certo? Se é string, se é integer, se é float e etc. É a mesma questão da parte da configuração do equipamento, do item que está sendo monitorado. Já o trigger é uma expressão lógica flexível usada para definir uma condição de um problema. Ela vai gerar eventos, ele vai dizer qual o nível da severidade daquele problema. Então, a maneira de usar os flaps. O que são esses flaps? São interfaces intermitentes. E a possibilidade de utilizar o quê? Dependências. Na ação, é basicamente isso, são as ações com base no evento. Então, o que é que vai ser feito, vai ser desenvolvido para resolver, solucionar o problema. E o template é a configuração para padrão de itens, que são os triggers, é uma configuração automática na associação e agilidade na adição de novos hosts. Bem, o que nós vimos foi só mesmo a parte conceitual da ferramenta Zabbix, né, e do servidor Zabbix. A questão da parte mesmo de definição, de teorias, funcionalidades e características. Na nossa aula presencial, nós tentaremos fazer lá um teste, né, que é a parte prática, para ver como é que realmente funciona essa ferramenta de gerenciamento muito conhecida e muito abordada, que é o Zabbix. Então, nessa aula de hoje, a gente viu apenas as características, né, das ferramentas de gerenciamento, que foi o Nagios, o Cact, o NetWare e o Zabbix, de mais foco, certo? Focando também o quê? As suas funcionalidades e benefício apresentado pelo Zabbix, tá bom? Na nossa aula presencial também, eu peço que vocês levem dúvidas e alguma sugestão também, tá bom? Estou encerrando aqui a terceira videoaula, foi um prazer e nos encontramos no nosso encontro presencial, tá? Até a próxima.